quadrado das diferenças entre cada valor e esta média aritmética. Nós temos o roteiro, nós podemos utilizar e, juntamente com o nosso livro texto, vocês poderão calcular facilmente essa medida. Então, o roteiro para cálculo da média aritmética seria, portanto, o nosso primeiro passo, calcule a média aritmética. Depois, vamos subtrair cada valor do nosso conjunto de dados da média aritmética do conjunto. Essa diferença será elevada ao quadrado para eliminar os sinais negativos. Vamos somar esses valores, essas diferenças, e vamos dividir pelo número de dados do nosso conjunto. E aí nós temos, então, como se fosse uma média, só que é uma média de diferenças entre cada valor e a média do conjunto. Finalmente, nós retiramos a raiz quadrada desse resultado. Essa medida ela recebe o nome de desvio padrão. Existe uma outra opção desta medida, que é considerar o radicando, ou seja, sem extrair a raiz quadrada, você teria uma outra medida conhecida como variância. No caso de dados agrupados ou tabelados, a fórmula terá que utilizar as frequências simples que estão contidas na nossa tabela. O roteiro de cálculo é semelhante ao dos dados simples. Então, primeiro, calcula-se a média aritmética. Segundo, subtrai a cada valor dos seus dados desta média aritmética. Eleve essa diferença ao quadrado. E antes de somar essas diferenças ao quadrado, nós vamos multiplicar cada uma delas pela sua frequência simples correspondente. E somente aí nós vamos somar então esses valores e dividir pelo número n, que é o nosso número de dados. Finalmente, desejamos o desvio padrão, retiramos a raiz quadrada desse resultado. Existem outras fórmulas equivalentes que podem ser utilizadas, todas matematicamente desenvolvidas, essa definição do desvio padrão. Vocês poderão acompanhar isso aí no nosso livro texto. Uma informação importante é que muitas vezes o desvio padrão ou essa variância ela é utilizada para estimar o desvio padrão populacional. Ou seja, quando trabalharmos com as amostras, a fórmula será modificada no seu denominador n, onde se utilizará o n-1. Isso aí fará com que se obtenha uma melhor estimativa do nosso parâmetro populacional, desvio padrão ou variância. Quando nosso conjunto já possui 30 ou mais valores, não haverá grandes diferenças entre a divisão por n e a divisão por n menos 1. Ou seja, é basicamente feito que se trabalha com pequenas amostras menores ou iguais a 30. E aqui nós temos as informações da variância, considera simplesmente a média aritmética dos desvios ou diferenças em torno da respectiva média do conjunto. Nós temos a medida conhecida como a variância. E aqui podemos dizer
que a variância é o quadrado do desvio padrão, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Essa variância ela será utilizada posteriormente na chamada análise de variância, que é um dos mais eficientes métodos de análise estatística. Além do desvio padrão da variância, nós podemos utilizar também o desvio quartil. É uma outra forma para você verificar a dispersão dos dados, agora trabalhando com o primeiro e o terceiro quartil. Tá? Porque se considera, quanto maior a variabilidade de uma série, maior será também a distância entre o primeiro e o terceiro quartil. E essa diferença será utilizada como uma medida de dispersão. Essa medida vai ser dada, então, pela diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Tá? E, neste caso, esta medida trabalha apenas com os 50% mais centrais dos dados. Observe, no caso do desvio padrão ou da variância, nós trabalhamos com todos os dados disponíveis. Mas a segunda opção, que é o desvio quartil, trabalhará apenas com os 50% mais centrais, ou seja, não depende dos valores extremos dos dados. E aí está a forma do desvio quartil, seria Q3 menos Q1. Quanto menor o valor desse desvio quartil, mais regular, mais homogênea, com menor dispersão será a nossa série de dados. Além das medidas absolutas, nós trabalharemos também com as medidas relativas. As medidas relativas, elas são utilizadas quando o nosso conjunto de dados apresentarem unidades de medida diferentes. Não é possível, em princípio, de forma absoluta, comparar conjuntos com unidades distintas. Nós temos, portanto, uma unidade, um conjunto de dados em quilos, isso aí não é possível ser comparado com um conjunto de dados que seja informado em reais. Então, de forma absoluta, não se poderá dizer que X reais seja maior ou menor do que 30 quilos por litro. Então, nós lançamos mão de uma medida relativa. Além das unidades serem diferentes, para o uso dessa medida relativa, elas podem também ser utilizadas quando as médias sejam muito desiguais, embora elas possam ter unidades diferentes. Né? O fato desses conjuntos serem muito distintos, apesar de terem a mesma unidade medida, isso provoca, então, alguma alteração no desvio padrão ou na variância. Então, são basicamente as duas situações em que nós vamos utilizar uma medida relativa de dispersão. A principal medida de dispersão relativa é o chamado coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele é dado por uma razão entre